Na matéria de língua portuguesa de hoje, nós temos Hora da Parábola. Parábola. O texto lido anteriormente, O Velho e Seu Neto, é um pequeno conto que tem como enredo as relações familiares. Analisando a estrutura da história, tem-se, então olha lá, fatos sobre o texto. 1. A personagem de sua família. 2. O relato das ações do idoso. 3. A forma como a família via e criticava as atitudes do idoso. 4. A segregação do idoso. 5. A lição do neto. 6. A conclusão pelo reconhecimento das falhas da família perante o idoso. Você se lembra das fábulas estruturadas? As fábulas são pequenas histórias que geralmente apresentam como personagens animais humanizados, com características de humanos, e que desembocam em um final que guarda uma lição de moral. Então, são características de fábulas. O mesmo acontece com o texto O Velho e Seu Neto, só que os personagens animais deram lugar a personagens humanos, o velho, o casal e o neto. Nesse caso, disse que se trata de uma parábola. Como a fábula, a parábola é um pequeno texto em que se desenvolve um tema e que tem no final uma moral, ou seja, uma mensagem significativa para que o leitor possa fazer uma reflexão. Importante, os personagens geralmente não recebem nome, são referidos por suas posições sociais ou religiosas, exceto, é claro, nas parábolas bíblicas. Leia a parábola abaixo. Em grupo, analise a atitude do samurai e construa a moral da história. O sábio samurai. Então, vamos prestar atenção. Perto de Tóquio vivia um grande samurai já idoso, que agora se dedicava a ensinar Zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para observar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar sua fama. Todos os estudantes se manifestaram, mas o velho e sábio samurai aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade. Lá, o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, gritou todos os insultos que conhecia, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho sábio permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro desistiu e retirou-se. Desapontados pelo fato de o mestre ter aceito todos os insultos e tantas provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que poderia perder a luta, ao invés de se mostrar covarde e medroso diante de todos nós? Se alguém chega até você com um presente, olha lá o que ele fala, e você não o aceita, a quem pertence o presente? Perguntou o samurai. A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a serenidade, só se você permitir. Autor desconhecido. Então, é uma parábola, E como a fábula também contém um ensinamento, vocês perceberam?
certo? Então, vamos lá à atividade. Ouça com atenção a parábola que seu professor irá contar. Sua tarefa é reescrever a história e apresentar sua moral. Lembre-se dos elementos importantes da narração. Então, o texto tem que ter introdução, personagens, tempo, desenvolvimento e conclusão. Então, crianças, agora a professora vai ler para vocês uma parábola, vocês vão escutar bem, depois vocês vão escrever, reescrever a parábola que a professora leu para vocês, da forma que vocês conseguirem, tá bom? Lembrando de todas as fases do texto, tá? Como está aí. Os elementos importantes da narração, a introdução, os personagens, o tempo, desenvolvimento e a conclusão. Então, o texto que vocês vão reescrever é a parábola O Lenhador e a Raposa. Então, escutem. Existia um lenhador viúvo que acordava às 6 da manhã e trabalhava o dia inteiro cortando lenha. Só parava tarde da noite. Ele tinha um filho lindo de poucos meses e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho de estimação e de sua total confiança. Todos os dias, o lenhador ia trabalhar e deixava a raposa cuidando de seu filho. Todas as noites, ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com sua chegada e saudava-o com alegria. Os vizinhos do lenhador alertavam que a raposa era um bicho, um animal selvagem, e, portanto, não era confiável. Dizia que quando ela sentisse fome, comeria a criança. O lenhador sempre falava aos vizinhos que isso era uma grande bobagem. A raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos insistiam. Lenhador, abra os olhos. A raposa é astuta e matreira. Ela vai comer seu filho se alguma vez sentir fome. Estou muito cansado. Ao avistar a raposa, sorriu, mas reparou que a boca do animal estava ensanguentada. O sofre, sem pensar duas vezes, acertou o machado na cabeça da raposa. Ao entrar no quarto, desesperado, encontrou seu filho no berço, dormindo tranquilamente, e ao lado do berço, uma cobra morta. O lenhador enterrou o machado e a raposa juntos. Certo? Qual que é a moral dessa parábola? Pensem aí. A moral dessa parábola é a seguinte: se você confia em alguém, não importa o que os outros pensam a respeito, siga sempre o seu caminho e assim influencie. Então, reescrevam aí o texto que a professora acabou de ler. Boa atividade.